Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E o que a resistência e museus têm a ver com isso? Olá, queridos museandos, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, começando mais um querido Museando para vocês. Museando 86 aqui, sobre museus e resistências. E para falar sobre esse assunto comigo aqui, para compor a bancada, minha querida, linda e maravilhosa, ruiva cobreada, Juliana Gueiros. Alô, Brasil! Como vocês estão? Eu espero que bem. Tema importantíssimo hoje, hein? Quer dizer, todos os temas são muito importantes, mas devido aos últimos acontecimentos, sempre importante pensar sobre resistência, sobre museus, né? Muito feliz de estar aqui mais um episódio com esta convidada maravilhosa. Também tô muito feliz aqui de estar com ela, porque quem não sabe, ela é praticamente, ultimamente tá sendo praticamente minha chefe. Ela, a querida Ana Paula Brito. Oi, gente, nada disso, chefe, coisa nenhuma. Você é meu companheiro no podcast. Memória pra quê? Olha aí. Oi, gente, eu sou Ana Paula Brito, sou historiadora, museóloga, sou filha da Dona Wanda, mãe da Ana Clara, e tenho trabalhado aí com esse tema de memória, patrimônio, ditaduras, desde um bocado de tempo. É isso aí, hoje ela vem aqui compor nossa bancada para falar sobre um tema muito importante, que também ela até aplicou um curso no Sesc, que eu pude ver uma aulinha ali. Eu gostei muito, né? Infelizmente não consegui fazer tudo, mas Ana, faça de novo. Dê um jeito de acontecer de novo. Sesc, atenção, Centro de Formação e Pesquisa, o CPF do Sesc. Faça o curso de novo, por favor. Apresentado aqui, bora que bora pro nosso mais um episódio. Então, pessoal, chegando aqui, vamos já começar pelo começo. Sempre que a gente traz um convidado aqui, uma convidada ou convidade, para falar sobre um tema, é porque a pessoa tem uma vivência, né, ou trabalha com o tema, e para ter essa vivência, trabalhar com o tema, esse tema tem que ter chego, né, de alguma maneira chegou até a pessoa. E a gente quer saber, Ana, como que o tema Museus e Resistência, como é que esse tema que você trabalhou ou trabalha chegou até você? Eu não tenho a mínima ideia. Quer dizer, mais ou menos. Eu cresci na Feira de Santa Rita, que fica no estado da Paraíba, nascida e crescida aí. Crescida nem tanto, né? Porque eu tenho pouco mais de 1,5 metro, mas eu cresci nessa feira, nesse mercado. Meus pais tinham um restaurante e cresci vendendo din-din. Você sabe o que é din-din? Geladinho, ou chup-chup, ou gelinho, ou todas as variações de... É esse lance de variações, de memórias diferentes, vozes diferentes, essas vozes mais altas, mais baixas, gasguita, grave, aguda. Essa polifonia era uma sinfonia para mim na feira. Eu cresci com essa democratização da memória, da cultura, do patrimônio, né? Esse foi o meu beabá desde a mais breve idade, né? E quem não é herdeiro no Brasil já nasce aprendendo a resistir, mesmo antes de aprender as vogais, né? Então, o lance da resistência e essa efervescência cultural com que eu cresci atravessou muito a minha chegada ao curso de História. Eu comecei na Universidade Estadual da Paraíba, depois eu fui para a Universidade Federal da Paraíba, eu sou a primeira doutora da família, sou a primeira museóloga da Paraíba e, com muito orgulho, assim, tenho trabalhado com esse tema das memórias e da resistência à ditadura, né, no período de 1964 a 1985, e eu não sei por que molesta, eu não consigo sair desse tema. Eu lembro que uma vez a minha mãe, que tinha um ensino fundamental incompleto, Dona Wanda, ela me perguntou assim: minha filha, o que tanto molesta tu estuda, Ana Paula? Tu fez faculdade, agora tu vai lá pro outro lado do país, porque eu estava na Paraíba e fui fazer mestrado em Pelotas, né? Coisinha
breve, assim, bem pertinho, só que não. E o que molesta, tu tanto estuda. E aí eu fui explicar pra ela o que era a ditadura, né? O que tinha sido a ditadura. E aí ela começou a chorar, assim, de soluçar e fazer assim, minha filha, por que você não estuda umas obras de arte, umas pinturas, uns castelos, umas coisas bonitas, fica estudando esses negócios pesados. Aí eu olhei pra ela assim, por causa das gentes, mãe, por causa das gentes. E aí, dona Wanda fechou a boca, engoliu seco e entendeu, né, a importância de que tanto molesta eu estudo. Acho que foi mais ou menos por aí que eu cheguei no tema. Quando eu estava fazendo graduação, eu consegui um estágio, porque pobre tem que estudar trabalhando, né? Eu nunca tive esse privilégio de só estudar. Eu sempre trabalhei e estudei, sempre, desde o ensino fundamental. Eu atendia as mesas no restaurante lá do meu pai e da minha mãe. E aí eu fui trabalhar num arquivo, o arquivo do DOPS da Paraíba, e aqueles papéis tinha tanta lacuna das informações das pessoas que eu fui fofoqueira, né? Historiador é tudo fofoqueiro. Eu queria saber o que mais tinha, assim, além daquele papel do preto e branco, o que tinha acontecido com as pessoas. Eu lembro de uma vez eu li um documento que era um jovem, classe média alta lá na Paraíba, que tinha sido preso porque ele pichou o muro da casa de um general escrito: Castelo é branco, mas a fome é preta. Na década de 70, na Paraíba. Foi preso, mas era de família importante, liberaram. Mas aí eu fiquei curiosa de saber o que deu nisso aí, né? O que aconteceu depois? E aí eu tive a ideia de criar um projeto que chamava Compartilhando Memórias, as que não serão esquecidas. E aí a gente convidava as pessoas que tinham fichas no DOPS a vir para a universidade numa sessão pública de coleta de testemunhos para falar sobre esses documentos, que muitos deles nem tinham visto ainda, né? Acho que foi aí que eu entrei, e conhecendo essas pessoas, esses seres de carne e osso que eles narram o passado, não consegui mais sair desse lugar. Tô aqui até hoje. Essa parte aí de como você começou ao contato com os documentos, eu não conhecia, assim, porque, gente, eu conheci a Ana no fim do ano passado, quando a gente começou o projeto Memória Pra Quê, né, ela me chamou pra ser editor, inclusive descobri esses dias que o Átila que me indicou, então um beijo pra ele. Meu chefito da vida inteira. A gente trocou várias ideias, várias coisas assim, aí toda vez que eu converso com a Ana, eu fico impressionado com coisinhas novas que eu vou descobrindo, é bem legal. Bom, apresentado o tema, né, como esse tema chegou até a Ana, vamos falar agora sobre os museus em si, né. Ana, você... Deixa eu só comentar um negócio. Pode. Também, que é muito interessante como muitas vezes quando a gente pergunta para a pessoa como ela chegou a esse assunto, o ponto de partida é porque eu me interesso por pessoas, porque eu me interesso por gente, porque eu me interesso pela sociedade, porque eu me interesso para entender por que o mundo está acontecendo do jeito que ele está acontecendo e por que ele não pode ser de outra forma, né? Ou então, por que ele já foi de uma forma e hoje é de outra, né? Quais são os fatores que levaram a isso? E é bem interessante como isso também se relaciona muito com o que a gente trabalha, que é a museologia, né? Sim. Como a museologia também é sobre pessoas, é principalmente sobre pessoas. A gente pode falar sobre objeto, a gente pode falar sobre N coisas, mas é principalmente, assim como Valdiza Rússio já, sempre a nossa diva maravilhosa, sempre trouxe, né, que na época ela falava do homem, né, mas no caso das pessoas, né, é um produto e é uma resposta e um produto das pessoas, assim, é bem legal, como meio que é recorrente isso e como a gente também está tratando sempre sobre pessoas. Não tem jeito, né? A gente faz isso pelas pessoas, a gente trabalha com pessoas. Eu acho que quando todo mundo que vem pra essa área tá pelas pessoas e por toda a diversidade de coisas que as pessoas produzem, né? Pelo dinheiro que não é, viu, gente? Atenção, ouvintes, não se iludam. Vai ser. História, museologia, ciências sociais, como diriam os franceses, oubliez. Esquece isso aí. Não, é bem isso mesmo. Se fosse por dinheiro, não seria por pessoas, né? Porque dinheiro, pra mim, é assim, é o oposto de gente. Pra mim, dinheiro é a coisificação de tudo. Então, realmente, se fosse por dinheiro, não seria por pessoas. Agora, a gente indo aqui continuando o nosso tema,
eu queria saber, Ana, qual que é a relação entre os museus e direitos humanos, né? A Declaração do Direitos Humanos, que a gente ouve na ONU, que a gente tanto, né, ouve falar. Qual que é a relação entre os museus e os direitos humanos? Gente, eu queria começar essa resposta trazendo a memória, que é sempre feita no presente, né? Numa caixinha que a gente puxa lá e pega um papelzinho. Ela está sempre sendo produzida neste exato momento que você está ativando ela, evocando. O nosso ex-ministro Gilberto Gil, ministro da Cultura, né? Que revolucionou uma gestão democrática da cultura no Brasil. E ele dizia que a cultura no Brasil tinha que ser vista como algo ordinário, não extraordinário. Então, se tivesse na época dos memes, aqueles óculos, tinha com certeza vários memes do Gil com aquele óculos, que eu não sei nem aquela música que toca, tic-tic, vocês sabem qual é, né? Então, o Gil é maravilhoso, né? Assim, e marcou época, e marcou uma gestão pública, e marcou uma gestão de várias autarquias, e uma herança de uma gestão cultural que entenda a cultura como sendo um direito humano fundamental. O que no direito a gente diria que é um direito, acho que é pétreo que chamam, pétreo, que é imutável, é constitucional. É, escrito em pedra, né? O acesso à cultura devia ser algo como acesso ao arroz e ao feijão, né? Que tampouco é real hoje também no Brasil, né? Direito à alimentação. O Lula volta para o Brasil com uma taxa de fome mais elevada do que ele deixou quando saiu, né? Mas estou aqui dando volta para poder entrar nesse tema específico dos museus de direitos humanos e também dizer que aí eu vou trazer agora a galega, que eu tô ligado que é a madrinha de vocês, a bonita Marília Bonas. Bonita. Eu fiz um curso com a Marília em 2019, com a minha filha com 4 meses, lá nos braços de Marília durante as aulas. Lá na Colômbia, um curso que chamava Museus e Reconciliação. E a Marília abriu assim o curso dizendo para jovens profissionais de museus de toda a Latinoamérica e Caribe, dizendo que todo museu deveria ser visto como um museu de direitos humanos, né? Não necessariamente os museus que trabalham com temas de violações de direitos humanos precisam institucionalizar a sua função social e o seu compromisso com o amanhã, promovendo a defesa dos direitos humanos, promovendo a diversidade das pessoas e dos direitos, né? Somos todos diferentes, mas precisamos ter os direitos iguais respeitados, né? Nesse sentido, os museus, eles têm uma função básica que é discutida, sobretudo aqui no contexto da América Latina e Caribe, desde a década de 70, né, com a emblemática Mesa Redonda de Santiago, do Chile, né, em que todos os profissionais do museu, evento do qual o Paulo Freire foi impedido de ir por censura e repressão durante a ditadura que assolava o continente. Desde a década de 70 já se falava com muita ênfase, né, que os museus precisam ter uma função social, e essa função social passa necessariamente pela valorização e defesa dos direitos humanos. E esse é um papel de todo e qualquer museu. Dos museus mais hegemônicos, clássicos e classudos, aos museus comunitários e outras formas de instituições museológicas que têm surgido, né? Sobretudo no Brasil, que tem essa efervescência no sangue da museologia social e que tem também surgido outras vertentes de estudos museológicos, como, por exemplo, a museologia de memórias traumáticas. Nossa querida Bonas aqui sendo citada sempre. Nossa, eu muito imaginei essa cena, ela falando, dando aula com a Clarinha no colo dela. Como não amar, né? Como não amar. A gente puxa saco mesmo. Sim, assim como todos queríamos estar abraçados em Bonas, assim. Assistindo uma palestra abraçados com Bonas. Uhum. Beijo, Bonas, saudades. Eu só vou comentar que esses dias eu tava... esses dias não, já tem um tempo que eu ouvi um papo, uma galera discutindo assim sobre... Eu não lembro se era fake news, depois eu não pesquisei mais, mas estavam querendo colocar acesso à internet como um direito fundamental dos direitos humanos, né? Acesso à internet. Aí tipo, a gente sofre aquele primeiro choque e fala, não, peraí,
internet, né? Será? Mas aí depois a gente para pra pensar que, na verdade, acesso à internet é acesso à comunicação, né? É se comunicar, é falar com os outros. Tem gente que vai tomar contato com museologia pela primeira vez, muito por conta de coisas que vai ouvir na internet. Vai ter gente que vai ter contato pela primeira vez com o tema de direitos humanos pelo TikTok, né? Vai estar assistindo lá e vai aparecer algum vídeo. Isso é bom também, às vezes pode ser maltratado também, né? Que o famoso... Quando você joga para um outro lado ali, tenta e chama de... Aquela galera que chama de direitos dos humanos, e vai trabalhar em cima para tentar mostrar que o direitos humanos é uma coisa ruim, que vai atrapalhar a sociedade, né? Então a gente vai estar sempre nessas disputas aí. Mas acesso à internet é uma coisa... tem que ser garantido também, porque é o nosso acesso à comunicação, e nós somos seres humanos muito porque nós nos comunicamos uns com os outros, né? Faz parte da nossa história, faz parte da nossa natureza a comunicação, e isso é algo fundamental. É porque pra gente que trabalha dentro, né, a gente que vive a área da cultura de alguma forma, a gente não consegue mais desvincular a democracia de nada, né? Justamente, quer dizer, né? Que democracia, enfim, a história do entendimento de sociedade, democracia e tudo mais é muito num processo capitalista, né? Mas a gente pode ir além mais para frente, mas assim, agora o que a gente tem enquanto sociedade, né, pensando no individual, mais a partir de uma social-democracia de fato, de que a gente entende em que sociedade todos têm que ter os direitos e os deveres e tudo assegurados, a gente não pode pensar museologia dentro desse contexto sem pensar democracia e direitos humanos, né? Porque né, é assegurado na Constituição o direito à cultura, direito a tudo, não tudo, né? Galera, vocês entenderam? Direito à cultura, direito a livre acesso, direito, enfim, a estar também dentro dos museus. Então, eu acho que não dá pra mim, é o que eu sempre falo, acho que eu falei, nem lembro o último episódio que eu estive, que eu não consigo mais desvincular museus de decolonialidade, nem de acessibilidade, e agora também, eu acho que assim como Bonas, também não consigo desvincular de direitos humanos. Se a gente está falando sobre pessoas, como que a gente vai deixar de falar sobre direitos humanos? Não tem como não. E outra coisa incrível é que os direitos humanos, na verdade, eles são muito recentes. Eles são dos anos 50 para cá. Né? A humanidade se preocupa em fazer, em eleger esses direitos depois da grande atrocidade que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Que, diga-se de passagem, foi uma atrocidade, tipo assim, criou esse fervor por direitos humanos, porque aconteceu na Europa. Se tivesse coisas muito parecidas aconteciam nas colônias e ninguém ligava, né? Então é bom a gente fazer esses apontamentos também, né? Porque o grande erro do Hitler foi fazer na Europa o que os europeus faziam nas colônias, né? Então e aí a galera falou, eu acho que tá errado, hein, cara? Depois, olha, eu acho isso aí. Eu acho incrível como o sistema ele consegue flexibilizar conceitos. Quem são os humanos? Alguns humanos não são todos os humanos. Quem são os humanos que têm direitos? Não é? Isso lembra alguma coisa para vocês? Que é direitos humanos para humanos direitos? Quais humanos? Menino. Essa coisa é muito interessante você falar, eu falo dos conceitos, né? Eu sempre estou falando lá no Memória para Quê? A importância da gente desconfiar das fontes e da gente ir atrás de entender pela nossa própria cabeça. E para entender pela nossa própria cabeça, muitas vezes entender os conceitos faz toda a diferença para a gente tensionar afirmações, posições, posicionamentos, direcionamentos políticos e presidenciais, entre outros, né? E é muito interessante a gente entender e aceitar e perceber que processos de memorialização, patrimonialização e musealização não são ferramentas, estratégias e metodologias utilizadas só para os defensores de direitos humanos. A extrema-direita, ultraconservadores, políticos que fomentam ódio, fake news, crimes virtuais e crimes físicos também têm utilizado estratégias de promoção de memórias para enfatizar o desrespeito aos direitos humanos, né?
E aí os direitos humanos só para alguns humanos, não para todos. Muito menos para todes, nem para todas. Ai, ai, ai. Um dia a gente chega lá. Um dia. Será? Vamos ver. Bom, já batendo nessa entoada aqui, que a gente falou sobre a relação dos direitos humanos com os museus, é bom, como a gente já entrou na palavra museu, é bom a gente também perguntar para Ana, pra gente saber. Ana, você acha que só os museus podem trabalhar com a temática de resistência, de direitos humanos? Você acha que só a instituição museal tem essa capacidade? Agora, você falou do curso que eu dei no Centro de Formação e Pesquisa do SESC, que a gente já começou a primeira aula tensionando que era museu, né? E eu fiz uma performance, a mesma performance que eu fiz lá no Museu de Antropologia do México. Tava toda vestida de linho branco, colar de pérolas, cabelo arrumadinho. E aí eu tiro o meu colar de pérolas, tiro a minha camisa de linho branca, tiro minha bermuda de linho branca e vou botando uma roupa de chita, uma roupa colorida, uns colares coloridos, tiro o chapéu que estava escondendo minha careca, tiro os colares, os brincos de pérola, vou botando outros brincos. E digo assim, os museus não são mais só lugares para pessoas de linho branco, colar de pérolas e perfume francês. Não há marcha atrás. Essa é uma performance que eu começo algumas das atividades tensionando o que é museu. Muito mais do que discutir a nova definição de museus do ICOM, me interessa tensionar toda a polêmica, discussão, disputa, debates que foi esmiuçado mundo afora por vários comitês, por várias comissões, por vários ativadores, ou, nas palavras da Elizabeth Gelin, uma antropóloga argentina, vários empreendedores da memória, de tensionar e questionar o que é museu, né? O ICOM, numa assembleia, numa conferência mundial que foi realizada em Praga, decidiu, né, votou uma nova definição de museus. Me chama muita atenção, eu estava lá como bolsista, que é muito caro a gente viajar, a gente vai como bolsista. E teve uma queniana que, numa mesa pouco antes da votação, ela, numa fala, né, em que se exaltou muito a metodologia participativa que foi empreendida com idiomas diferentes, com estratégias diferentes de acolher e fomentar o que é considerado como museu, uma queniana falou assim: essa nova definição que vai ser votada hoje não é ainda a definição que abarca princípios do que se entende por museus na África, na América Latina. Falta muito ainda, mas eu estou muito feliz desse avanço nessa instituição de senhoras sonolentas, que é o ICOM, né? E me chamou muita atenção, né? A nova definição não tem, por exemplo, palavras relacionadas à repatriação de bens culturais e a tantas outras questões que nos são muito caras, sobretudo na América Latina e na África. Mas é um avanço, né? E o que é museu tem sido ainda muito discutido. Nesse sentido, eu gosto sempre também de pontuar a diversidade das museologias, no plural, né? Sempre preciosas justamente por esse plural. E das instituições museológicas, né? Eu trabalho desde a graduação com as memórias traumáticas do período ditatorial no Brasil e depois fui expandindo para a América Latina, e também um pouco conflitos armados internos no Caribe e por aí vai. Sempre operando com memórias de passados traumáticos, de crimes de lesa à humanidade, né? Esse conteúdo pesado mesmo. E eu tenho percebido e tenho visto nessas andanças que eu vou fazendo mundo afora, que interdisciplinaridade e diversidade é crucial para essas instituições museológicas que trabalham com memória de passados traumáticos. E assim, respondendo tua pergunta diretamente, né? As instituições museais, todas, precisam ativar memórias que fomentem os direitos humanos, não necessariamente os museus que trabalham exclusivamente com temas de passados traumáticos, né? É possível e necessário fazer isso. E aí a gente falou da Bonas, eu vou falar do Museu do Futebol. Pô, o Museu do Futebol trabalha com direitos humanos, meu. Aí, ó, tô com gíria paulista, meu. Mas tantos outros museus, né? Meu marido é doido pro futebol,
E eu sempre levo ele para os rolês de museu de memórias traumáticas, né? Auschwitz, Museu da Memória dos Direitos Humanos do Chile, Vila Grimaldi, ESMA, só rolezinho. Só os bad vibes. Nossa, como é legal de ser casado, ele deve pensar. Ele disse, pô, eu quero ir no Museu do Futebol, e tu não vai. Eu disse, tá bom, vamos no Museu do Futebol. Cheguei lá, tive uma baita surpresa. Um museu que sim, tem vários elementos da exposição de longa duração que ativam direitos humanos e que tensionam o debate, sabe? Eu vou até depois passar para vocês uma imagenzinha que eu fiz da minha filha, até nesse curso que a Bonas deu lá na Colômbia, em 2019, que é uma imagem de um sabão de glicerina, sabão de bebê, e aí tem escrito assim grande, neutralidade, a fotinha do bebê, sabonete de glicerina embaixo, e lá embaixo escrito, não adequado para museus. A gente precisa parar com essa falácia de que tem neutralidade de museus, em museus. Não dá para ter neutralidade quando o assunto é defesa dos direitos humanos, defesa da dignidade da pessoa humana. Vamos deixar a neutralidade para o sabão da bunda dos bebês, que tá bom, é o lugar adequado para pausar a neutralidade, né? Que precisa. Não nos museus. Os museus precisam aceitar que não dá para ter neutralidade, que a defesa da dignidade da pessoa humana é inalienável e não tem como não defender, que não dá para homogeneizar memórias. Memória está quando a gente fala de memória no coletivo, no social, ela precisa estar sempre com S maiúsculo, negrito, neon, bem grande e destacado. Os museus precisam enfrentar a necessidade da heterogeneidade de memórias, inclusive de memórias sobre conflitos e sobre ditaduras. Museu também é lugar para desconforto, não é só lugar para conforto, para contemplar o belo. É para causar incômodo também. É claro que com limitações, né? Há linhas sobre a transmissão de memórias traumáticas, né? E eu sempre falo, não sei se vocês estão percebendo desde o começo, de memórias traumáticas e não memórias sensíveis, memórias difíceis. De novo, eu vou para a bunda do bebê. Sensível é a bundinha do bebê, sabe? A gente está falando de um Estado que censurou, que torturou mulheres grávidas, que sumiu com bebês, que violou pessoas de diversas formas por tantos anos no Brasil, e que depois as pessoas tiveram que engolir seco e não falar mais sobre isso no silêncio institucionalizado pós-redemocratização brasileira. A gente está falando de trauma, não é sensível. Sensível é o meu bolso quando passa do dia 20. Menina, é um liseu que só Jesus na causa. Eu falo demais, vocês têm que me cortar. É o que eu fiquei pensando, assim, que você estava falando, né, das suas experiências, porque eu entendo que os museus, eles têm as responsabilidades e tudo mais, e a gente também, né, assim, porque o museu é feito de gente, né. Aí eu queria saber, de funcionários e tudo, como que essas experiências, assim, como estudar o que você estuda, se especializar de certa forma de certa forma não, se especializar nesse tema que é a memória traumática, que é um tema que não é assim, não é cup of tea, né, não é o que todo mundo vai, assim, né, de primeira e tudo, justamente pela própria questão do trauma. Como que isso impacta na sua vida, assim, tipo, na sua vida enquanto pessoa, mas também na sua vida enquanto pessoa que trabalha na museologia, né? Pessoa que estuda museologia. Como que isso impacta na sua vida? Ô, Ju, arrasou. Eu queria responder essa questão trazendo um trechinho do meu último trabalho, que chama Museologia de Memórias Traumáticas, que está lá no repositório da URGS, em que eu faço um levantamento de como a museologia brasileira tem se ocupado do tema da memorialização e musealização da ditadura no Brasil, considerando o período pós-Comissão Nacional da Verdade, que é 2014, quer dizer, o começo do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, 2014, até o fim, do começo do meu segundo mestrado, que é 2020. Então, eu pego um recorte cronológico de 2014 a 2020, o que é que a museologia brasileira tem falado sobre a musealização da ditadura. E eu começo o trabalho, a minha introdução, falando assim, ó. Na casa da minha avó, no interior do estado da Paraíba, havia um pote de barro de água que sempre ficava na cozinha, numa quina, no chão batido de cimento cru. Minha tia achava que a água ficava mais fresca assim, e não em um pote suspenso em algum suporte.
Em cima do pote, sempre a postos, estava um grande copo de alumínio que deveria ser usado para coletar água. Item de ouro naquelas bandas que só veio até água encanada no ano de 2018. Muitas vezes matei minha sede nesse pote de barro, com a água comprada nos caminhões-pipa. Na minha relação com a museologia, comecei bebendo água mineral sem gás. Universo bonito, tá encantado. Como as pedras que ficavam depois do rio do interior, onde morava a minha avó, de onde eu vi que muita gente foi encantada por seres de outro mundo e desapareceu. Nas exposições que comecei a frequentar, enquanto caminhava, tocava e era tocada pela expografia, muitas vezes desapareci desse nosso mundo real e me encontrei com outros seres. Foi no Memorial da Resistência de São Paulo, no ano de 2014, que pude ter minha primeira experiência, enquanto profissional formada, de pegar água no copo de alumínio diretamente de um pote da museologia. E digo um pote, remarcando a perspectiva singular, porque há muitas museologias, preciosas justamente por considerar esse plural. E é considerando essa polifonia e pluralidade da museologia que propõe uma discussão sobre o que chamo de museologia de memórias traumáticas. E um passo principal da museologia de memórias traumáticas é começar dizendo que trabalhar com esse tema afeta quem está trabalhando com ele, ou seja, o pesquisador, o educador, o curador, todo mundo que está trabalhando diretamente com esse tema, a pessoa que tem acesso a esse tema e a toda uma sociedade. Então, a museologia de memórias traumáticas afeta pesquisador, campo e sociedade. E negar esse processo que a gente é afetado com isso é péssimo, porque vai comprometendo e corroendo a pessoa profissional por dentro de dizer que você pode simplesmente deixar esse conteúdo num potinho, entrar no elevador, sair do museu ou sair da instituição de pesquisa e se finir. Acabou-se, morreu Zé Preá, como a gente diz lá na Paraíba. Não é bem assim. Esse tema atravessa a gente e nos afeta profundamente. Quando a gente vai para uma exposição que trabalha com temas traumáticos, a gente também é afetado. Eu tenho sempre falado nas consultorias, assessorias que eu dou no âmbito da museologia de memórias traumáticas, que os museus eles precisam dispor de espaços de sanação, de espaço de descanso, de espaço de você simplesmente sentar, respirar, descansar o corpo, a mente e o coração, porque você é, de alguma forma, bombardeado por várias ativações que ativam gatilhos também das suas memórias traumáticas, né? Lembrando que a gente sempre visita os lugares também com as nossas bagagens, né? A gente é um monte de tartaruguinha que sai por aí carregando os nossos casulos invisíveis, né? E que muitas vezes pesam bastante. E cada um sabe como dói essa carapaça que a gente leva, né? Que é invisível, mas que muitas vezes se torna visível pelas violências que a gente sofre no cotidiano. Então, o dia é uma queimação aqui em casa. Calma, gente, é alecrim que eu queimo. A sabedoria ancestral diz que alecrim é ótimo para alegria, para ativar a memória. Então, estou sempre aqui queimando a arrudinha, o alecrim, mas também fazendo outros processos de sanação e de conexão para baixar a energia, né? Muitas vezes, quando a gente dá cursos como esse que eu dei no SESC, quando a gente vai falar de alguns conteúdos, nesse último curso mesmo, a gente fez uma visita técnica e daqui a pouco tava todos os alunos compartilhando memórias suas traumáticas, sem nenhum protocolo, assim, sem nenhuma indicação para isso. E a voz vai baixando, e o corpo vai ficando menos duro, né? Então, assim, tem vários elementos que são muito importantes de serem considerados, muitos cuidados que quem trabalha com a museologia de memórias traumáticas precisa ter para não revitimizar pessoas, histórias, para não transpor limites da transmissão de dor, né, dessas memórias de violência. É tanta coisa, menina, tanta coisa. Para não virar aquele
Eu ainda, ó, gente, pode escrever sobre, tá bom? Eu não vou brigar se roubarem não o termo, porque eu não sei se eu vou conseguir escrever sobre um dia, mas eu falo muito sobre museologia urubu, que é a mesma coisa que é o jornalismo urubu, que tem, opa, corta Gu, que tem Tá bom. esses repórteres que passam bem na hora que a gente tá almoçando, entendeu? Aí passa não sei quem, matou não sei o quê, pra gente não expor de uma forma insensível, justamente porque a gente busca esse afeto, não de, que, né, não de, como a Ana estava dizendo, se a gente está expondo é porque a gente quer comunicar algo e a gente afeta a outra pessoa, né, afeta quem vai ter acesso àquilo. Mas para não cair nisso, né, também. E sobre isso, Ana, deixa eu perguntar agora a outra pergunta que eu estava pensando. Você tem alguma experiência assim para contar de uma expografia que você achou, poxa, essa expografia chegou lá de um jeito legal, não legal, né, porque tá falando sobre memória traumática, mas de um jeito pertinente, de um jeito que assim, uma experiência mas para a gente entender um pouco mais, a partir de uma experiência, como deveríamos fazer enquanto museólogos, sabe? É muito interessante que você estava falando aí do... legal, eu lembrei de uma entrevista que a gente fez quando eu trabalhei no Memorial da Resistência de São Paulo, com uma atriz que chama Dulce Muniz, e no fim da entrevista ela fala assim, puxa, que bacana, que legal, mas não é legal falar tudo que eu falei, né, que eu fui torturada, que eu fui presa durante a ditadura, mas ao mesmo tempo tá sendo tão bacana poder falar sobre isso com vocês, de alguma forma é um processo de sanação. Bom, tem várias pesquisas, estudos, uma das referências no Brasil é o Márcio Seligman Silva, né, que fala sobre a importância dos testemunhos vinculados a passados traumáticos, mas é bacana sim, sabe, criar esses espaços de promoção do direito à memória, e esse direito é do Estado. A memória ela não pode ser passada como uma imposição, como um dever para as próximas gerações, mas como um direito. As próximas gerações precisam ter o direito de acessar essas memórias. E os testemunhos, e as expografias, e os museus, e as instituições museológicas, em que se tem falado muito no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, dos chamados sítios de memória e consciência, né, que são essas instituições museológicas dedicadas à ativação de passados traumáticos, que promovem uma memória para ação, uma memória para quê, né? Uma memória que promova algo, que você saia dessa visita, saia dessa experiência mobilizado a defender os direitos humanos, a democracia. Eu rodei um bocado, vice? Mas assim, eu agora de cara, eu gostaria de falar sobre o Museu da Memória e da Tolerância do México, que justamente tem uma parte que são bancos, umas sinalizações de pássaro num teto bem alto assim, e que é na parte final da exposição, né? Você senta e você descansa de um recorrido de umas 3 horas. Claro, tem vários bancos e vários espaços para descansar durante o caminho, mas você tem esse momento introspectivo seu de pensar e de fazer as suas conexões com essas memórias que você teve acesso. E no final da exposição, eles têm várias telas interativas em que você senta, tem um vídeo que vai sendo projetado várias perguntas ativadoras sobre temas variados e você vai respondendo. E no fim, a aplicação te leva para um direcionamento temático no âmbito dos direitos humanos e te manda por e-mail várias instituições que você pode colaborar de diversas formas diferentes, né? Então, essa museografia pensada para essa ativação, para esse processo de consciência que é super difícil. Não adianta só preservar memórias de passados traumáticos para impor nomes e datas para as novas gerações. Isso não atravessa a geração. Não faz sentido a longo prazo. Quer dizer, hoje entrou o Milei na Argentina. Os sítios de memória, por mais que o Milei tente, não vão ser destruídos, não vão ser fechados. Por quê? No processo de transição da ditadura para a democracia na Argentina, os filhos, os netos e as novas gerações já nasceram
sendo relacionadas e conectadas com esse passado que continuava sendo presente, entendendo essas heranças transmitidas, né? No Brasil a gente teve muita dificuldade, continua tendo, né? Vale lembrar que no aniversário dos 60 anos do golpe da ditadura no Brasil, uma das falas que chocou o país foi o presidente da República indicando para as pessoas não remoerem o passado ditatorial, né? Tem um episódio do podcast Memória Pra Quê específico sobre isso, né? Que a gente entende a importância de ativar essa memória, porque as sequelas e as heranças do passado ditatorial seguem crescendo e crescente no Brasil, né? Não só no Brasil. Esse prejuízo do avanço da extrema-direita está no mundo todo, né? E uma outra instituição que eu fiquei, assim, muito mexida, com meu nível de inglês baixíssimo e com meu nível de alemão zero, abaixo de zero, menos 30. Quando eu estava bolsista do doutorado, eu tive a oportunidade de ir no Museu da Resistência em Berlim. E eu fiquei fascinada, porque eles pensaram na importância de democratizar quem foram os resistentes anônimos. Não só os grandes nomes que lutaram contra a SS, né? E essa é uma preocupação que eu tenho muito latente, sabe? Quando eu começo a pensar museologia de memórias traumáticas. Esse processo de não revitimizar e esse processo de não hierarquizar memórias de vítimas, né? Quem foi torturado fisicamente não é mais importante de quem foi torturado psicologicamente. Não há como conceber, em 2024, um processo de hierarquização de tortura. Tortura é tortura. Violência é violência, né? Então eu fiquei muito tocada e mexida como que a musealização feita nesse Museu da Resistência em Berlim se preocupou de deixar um espaço da exposição pensada para os anônimos, para as pessoas que ainda não conhecemos os nomes, mas que deram uma comida para um refugiado, que esconderam uma criança, que ajudaram de alguma forma, sabe? Isso mexe muito comigo, porque a gente vê aqui que no Brasil também há uma disputa entre as memórias dos resistentes à ditadura. E tudo bem, sabe? Acho que a gente precisa parar de negar as coisas. Quando a gente para de negar as coisas e enfrenta elas de frente, a gente tem mais espaço para o diálogo. E é o diálogo que faz a memória atravessar gerações. A Ana é uma ótima contadora de história. Ela é ótima. Sim. Ela consegue desenvolver. Eu ouviria por horas. Ela tem um storytelling natural, assim. Não sei se é natural, se ela treinou isso, mas a gente fica envolvido com o que a Ana fala e a gente fica aprofundando. Ana, antes de a gente seguir, agora tem uma pergunta minha também, né? Fora do roteiro. Na sua opinião mesmo, você acha que, voltando lá atrás no que a gente estava falando de neutralidade, né? Que tá falando, eu pensei nisso. Você acha que no Brasil a gente trata com esse negócio de neutralidade por conta de ser um passado muito recente e as pessoas ainda têm receio de tratar com certas coisas? Ou isso não é desculpa? Entende a pergunta? Tipo assim, a gente vai fazer 60 anos do golpe, né? Mas praticamente os militares nunca saíram do poder em si, né? Você acha que essa suposta neutralidade é algo assim de resguardar? E também assim, não querendo passar pano pra isso, porque não tomar lado também é tomar lado, né? Ô, Gustavo, eu lembro de uma sketch do Jô Soares, falando que uma vez ele foi pra uma livraria com o filho dele, criança, e aí disse, vai escolher os livros aí que você quer que eu vou escolher os meus. E aí a criança chegou, sei lá, com uns 6, 8 livros, uma coisa assim, um monte de livro embaixo do braço. E ele disse, pô, cara, não, peraí, quer? Não, só escolha 2. Tem muito, você já tem muito livro em casa. E aí o moleque olhou pra ele e disse assim, eu prefiro não levar nenhum, porque escolher é sempre perder, e eu não quero perder. Escolher é sempre perder, sempre. Ao momento que a gente escolhe, a gente tá sempre deixando de escolher outras, né? Eita, ficou cafuso e confuso isso aqui que eu falei, mas qual o objetivo? É dizer que tudo bem a gente perder, e a gente sempre vai passar por e trabalhar com memória é sempre um trabalhar com seleção. Acho que o tema da neutralidade, ele extrapola muito na relação com os museus especificamente, né?
o caso brasileiro, né? Na própria conferência do ICON, de Praga, a última conferência mundial, uma das mesas de abertura, pasme, de uma líder do ICMEMO, que é o Comitê Específico Internacional que lida com museus de memórias traumáticas, uma americana, ela disse que os museus precisam ser mais neutrais. Gente, moça, senhora, Você sabe, o que você tá fazendo aí mesmo? Deixa eu ver. Não há, essa discussão vai e volta no mundo dos museus, ever, and never, e vai sempre voltar, porque ela vai sempre ser buscada para negligenciar e para defender processos de escolha, mas tudo bem fazer escolhas e perder. A única perda que não pode ser aceitável é a perda da defesa dos direitos humanos, é a perda da defesa da dignidade da pessoa humana, é a perda da democracia. Isso não dá. Não dá. Acho que o caso do Brasil, esse vai e vem dos militares no poder, esse vai e vem, não é nem do conservadorismo mais, sabe? Não é, a gente está falando mais de conservadores, a gente está falando de pessoas que promovem o ódio, promovem a violência, promovem a hierarquia de seres humanos, criminosos, né, Ju? Você tem razão, criminosos, né? Então, assim, é dar nome aos bois e às vacas, sabe? Sei lá, o buraco é fundo. Sim. Acabou-se o mundo. E sempre vai ter mais lenha nessa fogueira mesmo. Não tem jeito. A gente falou sobre os locais, né? A gente entrou diversos pontos aqui, mas você comentou um pouquinho sobre isso, mas a gente quer saber se existem mais outras maneiras de como trabalhar a ativação dessas memórias. As memórias, como você disse, não sensíveis, não problemáticas, mas traumáticas. Deixa eu falar um negócio antes que eu achei muito interessante, que ela já falou realmente sobre um pouco sobre a ativação das memórias e como, na verdade, é a ativação conjunta, né? Você não ativa só a memória do outro, porque a gente funciona a partir do outro, né? Então a gente ativa nossas memórias também, de alguma forma, e como é muito além. A gente fala que a música. Olha, toda vez que a gente começa a falar de alguma coisa mais assim, eu falo: o que é medicina perto de museologia? Absolutamente nada. A gente lida com coisas muito importantes também, entendeu, cara? Porque lidar com o trauma do outro, com algo do outro, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. E também muito interessante, esqueci de comentar, a questão da ativação das memórias daqueles que não têm nome, né? Daqueles que não são, daqueles que são anônimos, mas que ainda assim... Porque é isso, né? Calma aí, que agora eu vou viajar. Porque eu sempre volto no negócio na ideia do Joe Kandal, de memória e identidade, que elas andam atreladas. Mas a gente tem... Então, no sentido de que, se existe memória, existe alguém vinculado a isso, mesmo que a gente não saiba quem ele, ou ela, ou ele é. E é importante a gente tratar disso também, porque a gente está lidando com memórias e pessoas, mesmo que a gente não conheça elas. Eu achei muito legal, queria comentar isso. E pode falar agora outras formas, então, por favor, de como que a gente pode ativar essas memórias sem ferir e ninguém, nada. É difícil pra cacete, assim. Vamos começar calçando as sandálias da humildade, entendendo que primeiro a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, sabe? É básico. A gente está lidando com uma complexidade de um tema que afeta profundamente várias camadas, né? Várias esferas. Então, já começaria dizendo aí pela neutralidade. Eu já falei interdisciplinaridade, já falei da neutralidade, já falei da hierarquização das memórias, já falei sobre a diversidade, a democratização dessas memórias, já falei da importância de enfrentar os conflitos, encarando eles como aliados num processo de ressignificação intergeracional sobre os temas de passados traumáticos e não como vilões, entendendo que o esquecimento também é importante, criar esses espaços de acolher esses esquecimentos e que faz parte, né, o esquecimento não é o vilão da memória, mas a manipulação do esquecimento em prol de revitimizações, em prol de impunidade, esse sim é o vilão.
mas ele é ativado, sobretudo, por pessoas que não defendem e por gestores públicos que não defendem os direitos humanos e a democracia, né? Mas a Ju estava falando do Joel Candô, do livro, né, Memória e Identidade, que foi traduzido pela Letícia Mazzucchi aqui no Brasil. A Letícia foi minha orientadora no mestrado em Pelotas, e é muito interessante o trabalho do Candô, que ele tem uma pesquisa muito interessante sobre o olfato. E como a memória é ativada pelo olfato, como é poderosa essa ativação, né? O que os psicólogos chamam de gatilho memorial, né? Pensando na memória individual do indivíduo, pessoa. Ele se mete a estudar de perfumes a necrotério, viu, gente? Então, uma parada assim sinistrona. E a memória, ela é impressionante como ela se ativa e se ressignifica de formas completamente diferentes em cada indivíduo. No meu primeiro mestrado, que resultou no livro Escracho aos Torturadores da Ditadura, que está disponível para download gratuito na internet, foi publicado pela Expressão Popular, eu trago um testemunho de uma filha de um desaparecido político da ditadura argentina. Acho que o nome dela é Angélica Urondo. Depois eu confiro e confirmo para vocês. E eu trago um testemunho que eu ouvi da gravação do Arquivo de História Oral da Organização Argentina Memória Aberta, e ela fala que ela cresceu sabendo que tinha sido adotada pelos tios, que os pais morreram num acidente, mas não sabia muito mais que isso. E ela tinha um terror tremendo, assim, de tremer o corpo inteiro quando ela escutava fogos, igual os nossos cachorrinhos, que ficam tremendo, assim, com muita sensibilidade auditiva, né? E que ficava passando mal, assim, sempre no fim do ano era terrível para ela, quando tinha jogo do Boca Juniors na Argentina era terrível para ela, né? Assim, e ela não associava, não sabia de onde tinha vindo esse gatilho, né? De onde vinha isso. Até que ela descobriu a verdade sobre os pais biológicos dela e as condições de morte deles. Eles foram assassinados, perseguidos, eles eram da organização Montoneiros, na Argentina, e eles estavam escapando de militares que estavam perseguindo o carro dos pais dela. Ela era uma bebezinha, ou seja, ela ainda não tinha exercitado a fala, a capacidade de falar, e alguns estudiosos da memória falam que a gente consegue lembrar de forma mais ativa quando a gente começa a falar, quando a linguagem verbal, né, é exercitada. E ela não falava nesse momento, mas o pai dela foi assassinado a tiros, né, perdeu o controle do carro, o carro bateu numa árvore, a mãe saiu com ela enrolada no cueiro, mata dentro, e também foi alvejada, e ela ficou ali num canto, e depois os militares entregaram para a família, enfim. Foi uma rajada de tiros atrás do outro. Ela preservou a memória dessa violência, do assassinato dos pais, do desespero dos pais e da violência dela, um bebê ali no corpo, entregue ladeira abaixo, né, no mato em que a mãe estava tentando escapar dos militares. E ela conseguiu entender, muitos anos depois, que era uma memória presa de um trauma que ela viveu quando era bebê, né? A gente até fala mais baixo, a gente até fala mais pausado quando a gente vai compartilhar memórias como essas, né? E capaz que quem tá ouvindo agora também tá ativando aí, ouvindo esse papo todo, pesado, mas necessário, memórias individuais suas, que também são traumáticas. Memórias que talvez você também esteja fugindo há tanto tempo de enfrentar e que muitas vezes o mais adequado é enfrentar com a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional da saúde, né? Não só o coleguinha, que muitas vezes não está preparado, não tem o suporte adequado, né, para nos ajudar, nos conduzir nesse processo de enfrentar essas memórias que muitas vezes a gente trava. Então é muito difícil, assim, falar de metodologias, de caminhos. Os caminhos, eles são muito plurais, são muito diversos, e cada contexto é um contexto. Mesmo a ditadura civil-militar brasileira, né, tendo sido uma política pública de Estado, de terrorismo de Estado, né, que atingiu de norte ao sul do Brasil, com certeza, gente, como a ditadura se apresentou no estado de São Paulo foi completamente diferente de como ela atingiu as pessoas no Acre, as pessoas no interior do Rio Grande do Sul, as pessoas
no Norte, no Nordeste. Cada contexto é diferente. O modo como essas memórias são reivindicadas na contemporaneidade para serem musealizadas também é diferente e vai contribuir, vai impactar nessa forma de musealização, né? Então, é claro que dentro da museologia de memórias traumáticas, a gente delineia alguns princípios básicos, né, e cuidados desse processo de musealização, desse trabalho de operação dessas memórias, mas cada caso é um caso, né? Então, assim, a gente poderia passar horas aqui falando de vários exemplos diferentes, né? O Brasil tem muitos museus, apesar de a gente ter essa síndrome de cachorro mudido, de dizer que, não, estamos muito atrasados, sei que, pô, a gente andou pra caramba em relação a outros países da América Latina, sim. Nós tivemos, gente, uma clínica de assistência psicológica para as vítimas da ditadura e seus familiares, coisa que em Portugal não teve, por exemplo. A gente tem vários museus espalhados no Brasil que trabalham, sim, com a ativação das memórias da ditadura, coisa que a Itália não tem, sabe? Então, assim, é claro que as políticas públicas de memórias relacionadas às memórias da ditadura, elas oscilam muito, porque no Brasil nós não temos uma política pública de memória de Estado. Nós tivemos e temos agora políticas públicas de memórias de governos, que oscilam conforme o comandante em chefe, né? Estamos, sim, ativando e exigindo o poder público que olhe para esse passado e entenda a importância do exercício do direito à memória, né? Então, quando o Lula fala que a gente não tem que remoer o passado, que o governo federal não vai fazer ações sobre essa memória dos 60 anos, toda a sociedade civil, as universidades, os podcasters, tá todo mundo falando para dizer assim, olha, não é bem assim não, viu, bonitinho? Quem manda aqui é nós, ou deveria ser, né? Mas a gente ainda está nesse processo de caminhada, de reivindicação, de ativação, e o que eu diria é que cada processo de fato é único mesmo, mas que sim, tem princípios básicos que envolvem interdisciplinaridade, princípios da museologia, que precisam ser considerados para não voltar a revitimizar pessoas, processos e histórias, né? Não cometer análises anacrônicas. Ixi, o buraco é fundo, viu? Sim, e essa questão de a gente observar também o lugar, né? O lugar geográfico mesmo. Aqui em Salvador, a gente tem alguns espaços de memória, assim, da ditadura, tem Casa Marighella, Museu Casa Marighella, que está em ruínas. Tem o Forte do Barbalho também, né? Que é onde ficavam vários. Fui nos dois. Foi? Fui nos dois. Eu fui para Salvador, cheguei do aeroporto direto para caçar. Eu quero ir na casa onde morou Marighella. Foi super difícil de achar. Sim, super sim. difícil. É no meio do... não tem, assim... porque também, eu fiquei pensando assim, a urgência, né, das coisas. São Paulo é uma realidade totalmente diferente de Salvador. Salvador também é uma metrópole e tudo mais. Mas as urgências e também as próprias tomadas de decisões políticas, econômicas, levam a um caminho turistificado, levam a um caminho de não é turístico, né, para todos chegar e vou lá na casa Marighella até mais, porque saiu o filme e tudo mais, mas é interessante isso, como há uma urgência em se tratar outras memórias traumáticas também, por exemplo, a escravização das pessoas, né, afrodiaspóricas e toda essa outra violência enorme que é tão pungente até hoje aqui, né? Então, é muito interessante como hoje a gente está falando aqui sobre ditadura e tudo mais, mas as memórias traumáticas, ela não é só isso, não é só sobre um tema, né? São sobre vários temas e como como especificamente, pelo menos agora que a gente está falando da memória traumática sobre a ditadura, sobre os presos políticos e sobre toda essa violência que aconteceu, aqui é tratada de uma forma existem memórias. Você deve ter feito um tour aqui, é que eu não cheguei a pesquisar muito sobre, assim, mas tem também alguns monumentos, tem em Nazaré, tem algumas. Dá para se pegar esses vestígios, assim. Aqui falam muito que aqui tinha
lugares, né, assim, polícias, né, como que chama? Não são batalhões, são postos policiais em que as pessoas eram presas e enfim, torturadas, e que são conhecidos aqui, lá no posto tal, aí o povo fala, lá perto do posto tal, que acabou tomando essa fama justamente porque ela era usada enquanto local de tortura, assim. É interessante pensar isso também, como que a gente trata cada uma dessas coisas de acordo com o espaço geográfico, mas como, olha só, acabei de me tocar disso, como é importante, porque também não tem nem tanta literatura sobre isso aqui, sobre, tipo assim, tem, né? Se você pesquisar, obviamente tem, mas é algo a se aprofundar ainda mais, pelo menos aqui, né, falando como só para realmente reforçar o que a Ana falou, falando de um outro espaço geográfico mesmo. Sim, contextos sociais. Eu cheguei de fato mesmo, real. Eu desci no aeroporto, acionei uma companheira, Lilian, querida, beijo pra você, me pegou lá no aeroporto e disse, Ana, o que tu vai me meter? Eu disse, eu quero ir na casa do Marighella e eu quero ir no Forte Barbalha, porque eu já sabia que esses lugares de memória tinham sido mapeados pela Comissão Nacional da Verdade como sendo lugares vinculados à memória do período ditatorial em Salvador, né? Com destaque com inclusive destaque nacional, né? Bom, a Casa do Marighella teve um grande impacto quando se pediu a patrimonialização e o IPAC, o Instituto do Patrimônio do Estado da Bahia, negou, dizendo que não, que não tinha remanescentes mais, que o prédio estava em ruínas, mas o que se buscava nesse tombamento era a preservação imaterial, é a memória que se evoca nesse local de memória, que é diferente de lugar de memória, né? O conceito de lugar de memória, ele vem lá do Pierre Nora, no contexto da formação da identidade francesa, pós-Revolução Francesa, toda essa discussão, né? O conceito foi muito mais amplo e diversificado do que o próprio Nora pensou, mas tem uma outra pesquisadora que chama Leida Ashman, tem um livro aqui que foi traduzido lá na Unicamp, chama Espaços de Recordação, e ela trabalha a diferença dos locais de memórias traumáticas, né? Lugares de memória pode ser qualquer lugar, mas os locais onde ocorreram violações, crimes de lesa à humanidade, traumas, violências, são, nessa perspectiva teórica, locais de memórias traumáticas, né? Pensando nisso, essa tem sido uma estratégia, né, de patrimonializar esses lugares e depois vir o processo de musealização, né? Algumas vezes bem-sucedidos, outras vezes não, como foi o caso de Salvador, né? Se pediu esse tombamento, não foi autorizado e a casa segue em ruínas, né? Mas continua sendo um lugar de memória e um local de memória. Já o Forte de Barbalha, eu cheguei lá mobilizando Deus e todo mundo para ver, né? Porque ali foram criados uns suportes de memória, uma exposição, algumas sinalizações ao longo do forte, né? Mas poderia ser aberto à visitação pública, né? O tio que abriu para mim, ele foi tipo Homem-Aranha, mano, subindo assim até a parte de cima de um gradil que tinha um cadeado gigante, ele arrumou a chave de não sei da onde. Então, um negócio assim que não foi pensado, né, para ser aberto à visitação pública, né? Quase como um para inglês ver, né? Como que a gente diz no Nordeste. Mas é uma limitação, assim, essas instituições museológicas, esses sítios de memória e consciência, esses lugares e locais de memórias vinculados a passados traumáticos, e aí não só sobre a ditadura, né, mas a vários outros traumas e crimes de lesa à humanidade que temos no Brasil, e aí eu tô sempre falando, a museologia de memórias traumáticas não é só sobre as memórias da ditadura, memórias traumáticas, e o que não falta no Brasil é história e memória traumática, é ou não é? Deus defenda. Então é mais ou menos por aí, assim. Eu tô sempre dizendo isso, eu tô me repetindo. Capaz que vocês vão mudar o nome do episódio para O Buraco é Mais Embaixo, quer ver? Pode ser. Lá ele, aí tem que colocar, entre aspas, lá ele. É isso. Inclusive, como a gente entrou nesse tema aí de lugares de memória e sítio de memória e consciência, mandar um beijo pra nossa ouvinte Caju, nossa querida piauense Caju. E ela tem uma pesquisa incrível também, vamos chamar ela para falar da pesquisa dela, que ela estuda um porão dentro de um mercado, em Teresina, né? Que servia como local de tortura, né? Na ditadura militar. E hoje tem um senhorzinho que cuida lá do local. E a pesquisa dela é em cima desse ponto, desse local de memória, esse sítio de memória e consciência, né?
É isso. Bom, tô atordoado de tanta coisa aqui, mas assim, tanta coisa incrível, assim, que a gente vai pensando. Bom, queria fazer uma pergunta pra gente fechar nosso papo aqui. É uma pergunta um pouco que desafio, né? A gente tem que fechar com chave de gold, né? Não que tudo que a gente falou, né? Tudo tá incrível. A gente podia finalizar com chave de ouro em qualquer ponto desse episódio aqui. Mas, Ana, a gente falou muito sobre o passado e a gente também falou sobre o presente. A grande maioria das vezes a gente fala do passado falando do presente. A gente quer saber como você, Ana, você acha que o futuro, né, tendo visto em todos esses pontos que a gente avançou, você mesmo disse que em algumas questões de museologia o Brasil está avançado assim anos em referente a outros países que a gente considera países de primeiro mundo. Como que você acha, né, que a conjuntura aqui no futuro esses temas vão ser trabalhados? Ou com o futuro vai trabalhar esses temas, né? Eu, muito educadamente, sabida que sou, criada e nascida na Feira de Santa Rita, vou pedir arrego aos universitários. E aí eu vou abrir aspas e chamar o Paulo Freire para a roda. Aspas. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Paulo Freire, Pedagogia da Esperança. Eu não consigo não falar de Paulo Freire quando a gente fala sobre o que a gente precisa fazer, que caminho que a gente deve seguir, qual a luz do fim do túnel. Acho que os museus, e aí não só os sítios de memória e consciência, mas as instituições museológicas, os profissionais de museus que não são só museólogos, somos diversos e plurais dentro das nossas profissões que fazem um museu, que a Juliana está falando desde o começo do programa, né? Quem faz museu são as gentes, esse povo, nós, eu e tu e eu, e os visitantes também, né? Esse balaio de gato todinho, aí eu já tô falando que a gente é lindo, né? Porque já não ganhamos dinheiro, vamos pelo menos levantar a autoestima, Brasil. Pra cima, galera, pra cima. Pra cima. A gente precisa fazer esse esperançar que o Paulo Freire profere, né? E que ele proferia não somente com palavras, mas com ações também, né? Preservar a memória de passados traumáticos precisa nos ajudar a entender as violências, discriminações e problemas sociais que continuamos tendo no presente e que nos ajuda a fomentar um processo de consciência crítica para que as pessoas, quando visitem as instituições, quando tenham acesso, quando exercitem o seu direito à memória, o seu direito à cultura, como o Gilberto Gil estava falando lá no começo do programa, né, que a cultura precisa ser ordinária, que esse ordinário ele seja efetivo, e ele seja real, e ele seja crítico, que a gente se permita criticar, sem ofender. Gente, a gente vive na democracia, poxa, para não dizer outra palavra, né? É possível a gente ter opiniões divergentes sem estar falando da mãe do coleguinha, sem estar esculhambando. Se os senadores aprendessem isso da bancada evangélica, nossa, seria maravilhoso, né? Ai, vamos mandar esse episódio para o Congresso? Vamos mandar um e-mail. Vamos. Mas é isso, a gente precisa fazer essa ativação visando, sobretudo, essa esperança freiriana do esperançar, de mobilizar algo, de transformar, mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja na sua realidade, não precisa ser na sua cidade, no seu bairro. Se você já conseguir fazer alguma transformação positiva e estimular um processo de consciência crítica na sua casa, Cacilda, já vai avançar tanto, né? E muitas das vezes em casa é o BO mais alto que tem, né? Não vamos falar sobre isso, que é outro episódio. Não, é outros vários programas, né? Mas, brincadeiras à parte, acho que eu iria por aí, sabe, Gustavo e Ju, que o futuro, ele tá sempre sendo construído no presente, e não é blá 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 de historiador, nem de museólogo, nessa galera, os ditos
da cultura, intelectuais, cults, não. É gente, sabe? É gente falando com gente, dizendo que se a gente quer beber água daqui a 100 anos, a gente não, né? Que não, vamos estar em outros corpos aí, outras materialidades ou não. Mas se a gente quer construir um futuro, já começa por aí, né? A gente precisa ter consciência. E a memória é uma ferramenta fundamental para promover esse processo de consciência, que passa pelas informações, que passa pela emoção, que, eu não sei se existe essa palavra, mas que passa pela afetação, será? Você precisa ser afetado, sabe? Precisa te atravessar de algum jeito, precisa dar um comichãozinho na tua cadeira, na tua cabeça, esse comichãozinho que te leva a fazer alguma coisa diferente, sabe? Que te irrita, que te tira do lugar, que te faz questionar o que você ouviu muitas vezes a vida toda. Pô, eu cresci com os livros didáticos falando de regime militar, aí eu chego, não, pior, uma memória mais forte. Eu cresci, gente, ai que vergonha, eu vou falar. Nunca falei isso pra ninguém. Eu decidi fazer história, uma das coisas que eu decidi fazer história foi porque eu achava naqueles livros da enciclopédia que eu descolei vendendo umas sandálias lá na Feira de Santa Rita com o povo de Recife, que eu ganhei umas enciclopédias vermelhas, aquelas enciclopédias grandona. Não é da época de vocês não, negócio capa dura, fino, velho, igual a fome. Então, tinha lá a foto da Princesa Isabel, e eu dizia assim, nossa, que maravilhosa, né, olha. Ela libertou pessoas que eram escravizadas, né? Nossa, você já começou com uma fake news, né? Que coisa, velho. Federal, a fake news federal, gigante, né? E aí, como é importante a gente acessar a memória do passado de escravização no Brasil e entender quem foi a Princesa Isabel, entender o contexto histórico das invasões, não só portuguesas, mas de toda a Europa, né, no nosso território, que é terra indígena. Enfim, gente, eu falo mais do que o homem da cobra, eu falo mais do que a mulher da cobra, os dois juntos e misturados. Mas é isso, assim, eu queria deixar essas minhas últimas palavras trazendo esse horizonte de esperança, sabe, de importância de cada indivíduo, não só das instituições, não só dos profissionais que trabalham nos museus, de cada um de nós que acessa essas memórias, né? Quando a gente vai no Instituto Moreira Salles e vê uma exposição sobre a Carolina Maria de Jesus, e uma foto de uma frigideira toda areada, porque a gente areia nossas panelas, toda areada, né? E a estrela as estrelas da bandeira do Brasil, porra, isso fala pra caramba, né? Como que a gente sai dessa ativação, que não é no sítio de memória e consciência, é numa instituição museológica, que trabalha com arte, mas que comunica sobre os direitos humanos, né? Qual o papel de você que está ouvindo aí esse podcast agora, do Museando, tem com seus temas sociais de memórias traumáticas? Como você tem ativado a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia? O buraco é fundo, se acabou-se o mundo. E você falando isso me passou muito como é muito importante a gente trabalhar na gente mesmo, né? Para ser ferramenta disso. A gente falou, não, para cima. É para cima, é dos dois jeitos. É para cima você se colocar para cima, de você se cuidar mentalmente, fisicamente e dentro de um sistema que quer te destruir. Você estar se cuidar para ir para cima, para conseguir chegar e falar, não, cara, eu bater no peito e falar, não, a partir do que eu estudei disso, a partir do que eu vivenciei disso, a partir do que aconteceu isso, eu não vou admitir que essa violência aconteça, eu não vou admitir que, né, é para cima dos dois jeitos, né? É muito importante a gente se atentar a nós também, porque o outro só vai existir muitas vezes quando a gente cuidar da gente. Sim. O Gustavo falou em algum momento do nosso programa eu já tô me metendo aqui, mas eu tô aqui com vocês agora, eu também tô no bolo, né? No balaio. É tudo nosso e nada deles. Mas o Gustavo falou do acesso à internet, né? Pô, a internet, gente, revolucionou. E ela tem um potencial que a gente ainda não consegue usar em defesa da democracia, em defesa dos direitos humanos, porque ela tem sido muito utilizada contra a democracia, hein? Qualquer jornal que você abrir hoje, essa semana no Brasil, vai falar muito sobre isso, né? Mas como que
né, reforçando o que a Juliana fala, como que a gente consegue fazer o nosso papel, inclusive na internet, né? Trago Emicida. Tudo que nós tem é nós. É isso, então vamos encerrar esse bloco aqui da conversa, esse recado. Né? Também lembrando aqui, Juliana, que é pra cima sim e pra trás nem pra pegar impulso. E como essa finalização, Ana, começou com o Paulo Freire, vamos acabar com o Paulo Freire numa frase que é um pouco mais conhecida. Educar é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. Então devemos esperançar e ser corajosos, corajosas e corajosas. Bom, agora começando o nosso bloco aqui de indicações, né? Vamos fazer as indicações de todo final de programa. Você que tá chegando agora, saiba que todo finalzinho de programa a gente faz algumas indicações sobre o tema, ou não necessariamente sobre o tema, sobre alguma coisa que a gente acha interessante você, querido ouvinte, ter contato. Ju, você quer começar indicando alguma coisa? Eu quero indicar só um texto que eu tô usando, tava lendo esses dias pro meu TCC, porque eu vou me formar esse semestre, se tudo der certo, que é da Marilena Chauí, que é Cultura e Democracia. Muito bom. Ela dá o nome dela, entendeu? Fala e dá pra você. Assim, a leitura é tranquila, porque é mais ou menos assim, é grande, mas assim, dá pra entender, assim, leia com parcimônia, leia devagarzinho, leia tranquila, não é assim, fácil leitura, mas também não é difícil leitura. Então, eu te aconselho aí com fé e que vai dar certo, porque é um texto, eu acho que é imprescindível se a gente trabalha na área da cultura, ler Chauí. Não tem muito pão de correr. Em algum momento você vai se bater com o texto dela. Então, se você precisava de um sinal, é este o sinal. Vai lá. Bom, o Juliano fez a indicação dela, vou indicar pra vocês também que não sigam o conselho do Lula, né? Acho que assim, é uma das poucas vezes que a gente pode falar sobre isso e... Não, poucas não, tem várias vezes que ele também pisa na bola. Mas, não sigam o conselho do Lula, lembrem sim a ditadura, lembrem sim o golpe. Foi golpe, toda vez que vocês ouvir, né? Toda vez que estiver tranquilinho e ouvir alguém falando, não, a revolução de 64... Começou com o rei, você já dá um socão na cara da pessoa e sai, mentira, gente, isso é contra o que a gente tá falando tudo aqui, tá? Mas você simplesmente fala, não, pare aí. Vou indicar alguns filmes aqui, fugindo um pouquinho do tema da ditadura, mas entender um pouquinho sobre como é a repressão do Estado brasileiro ao longo dos séculos. Começar com o começo da República. Assista um filme que tá no YouTube. Pode se digitar e assistir. Tem algumas problemáticas daquele filme, mas assim, acho que é interessante separar um domingão, botar no YouTube, que tá bem fácil de você acessar, que é Canudos. Que é o Canudos, que o José viu, que faz o Antônio Conselheiro. Assistam lá e tem um pouquinho de noção, assim, de como o Estado brasileiro já trata a população pobre desde o começo de sua república. República é essa que foi feita por um golpe. Eu fico meio atravessado assim, porque ao mesmo tempo que foi um golpe militar, também foi um golpe contra o Império, então, né, complicado. Gente, parece jogo de Yu-Gi-Oh, né? Tipo, golpe contra golpe, sabe? É bem isso, né? A carta, depois de quarta surpresa. Eita, calma lá, campeão. Ana, você tem alguma outra indicação aqui para fazer pra gente? Eu vou indicar o acesso ao site Rede Brasileira de Pesquisadores de Sítio de Memória e Consciência, rebrapesc.com.br, que é um site de vários pesquisadores brasileiros de distintas partes do país, que tem publicações, tem eventos, tem atividades relacionadas às memórias traumáticas no Brasil, e um textinho, um ensaio que saiu na revista Divulga CI, uma revista de divulgação científica da Ciência de Informação da Universidade de Rondônia, que chama As Águas da Museologia de Memórias Traumáticas. É um ensaio bem curtinho que vale a pena dar uma folheada para quem quiser saber mais um pouco sobre todo esse lance aí da museologia de memórias traumáticas. Aí. E aproveitando a indicação também, indicar aqui o episódio que a gente gravou
com a Débora Neves, acho que vai ser o último episódio normal do Museu, que a gente, antes desse episódio que vocês estão ouvindo, teve um plantão. Antes desse aí, teve com a Débora Neves sobre a ditadura. Ouçam, que tá muito bom, assim, modéstia à parte. E agora fazer a grande indicação do episódio, que é o nosso querido podcast Memória Pra Quê? O podcast de nossa querida Ana. Começou como um projeto, né, acadêmico dela, e agora tá um projeto bem independente, e é um projeto incrível. Eu já vou recomendando já o primeiro episódio mesmo, que é com ninguém menos do que Ayrton Krenak. Só isso. Apenas tá ele. Bom. E eu sou suspeito... Muito simbólico, né? Bastante. Não, e pode falar, Ana? Pode falar que foi meio que uma cagadinha? Não era pra ser com ele. Era pra ser com outras pessoas. Aí calhou de o Krenak ser muito ponta firme na hora da gravação e falar, beleza, Ana, tal dia a gente grava. E tal dia ele tava lá com a sua cuiazinha, que ele foi bem na hora do almoço, né, Ana? Não, assim, porque uma das vantagens de ser o editor é que você tem acesso ao material bruto. Então, eu perdi o chão vendo o começo da gravação já com o Krenak, com a cuinha, assim, terminando de almoçar, sabe? Essas pequenas alegrias da vida, né? Ver Krenak comendo na cuia, isso pra mim é quase, enfim, mas muito simbólico ser o primeiro. No final, tudo tem um porquê. Ele ser o primeiro a falar sobre, né? Os povos originários, os verdadeiros, né? Até o Brasil terra indígena, realmente, aqui, os primeiros, os que estavam aqui desde sempre. Não, e é muito legal que eu acompanhei como esse podcast fosse moldando, que inicialmente eram 5 episódios, depois foi pra 7, porque várias coisas, ainda sugeri no final uma coisa que a Ana catou, que foi fazer um balanço, no último episódio fazendo um balanço de tudo. E é isso, a primeira temporada ela vai conversar com vários especialistas sobre memória, sobre memorização, cada um em sua área fazendo um episódio ali, cada episódio com esses especialistas. E o tema do primeira temporada, que é do episódio 1 a 7, vai circulando ali a questão do 8 de janeiro, que a gente estava muito próximo do 1 ano da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Menino, tudo isso já? 1 ano. Olha como... Então, olha aí a importância da memória, de memorizar. Memoriar a memória do dia 8 de janeiro. E agora estamos na segunda temporada, que vai aprofundar um pouco mais a questão e vai entrar já na grande pesquisa da Ana, que é sobre a ditadura. Então, acompanhem lá, vai estar aqui um link na descrição, Memória Pra Quê. Ana, você quer falar alguma coisa do seu podcast? Agradecer a você, meu querido, que tem esse nome bonito, que é o mesmo nome do meu marido, por estar comigo desde o primeiro episódio, desde a ideia inicial. Assim, você foi uma indicação do Átila Tolentino, que é o meu chefito da vida inteira, foi meu chefe lá no IFAM da Paraíba, e enfim, agradecer demais a tua generosidade, a tua criatividade e a tua ponta firme, e é sempre nós. Tudo que nós tem é nós. O podcast Memória Pra Quê tem a sua voz, tem a tua digital todinha lá também, e só agradecer. Muito. Eu fico vermelhinho, vocês não estão vendo agora, mas eu tô vermelhinho. Envergonhado. Gustavo, você arrasa, entenda, cara. Olha, calma. Mas é isso, eu sou suspeito pra falar, mas o podcast é incrível. Vão lá, quem ainda não conhece, tá o link na descrição e vão conhecer. Só um alerta, né? Se seu ouvido é sensível, amore, não vá, viu? Porque lá a gente é tudo desbocado, cutucador. Mas se você é inquieto, gosta de ter informações próprias, que te impulsionem a pensar com sua própria cabeça, chega junto que é nós. A cada 15 dias tem temas instigantes lá sobre a memória, seu impacto no presente, uma apresentadora e um editor debochados, desbocados e democráticos. Então só vem junto com o Moseando, que é tudo nós. É isso. E, bom, fica a indicação pra vocês aí. E agora, indo no finalzinho do nosso episódio, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo. Ela que sempre tá aqui com a gente, quando não tá aqui, ela faz falta, que é a Marina. Um beijo para a Marina Gouveia aqui, que é a nossa era a nossa terceira parte da Trindade. Linda, maravilhosa. É maravilhosa.
Um beijo. E também agradecer aqui a Juliana Gueiros, nossa ruiva cobreada, que sempre está presente também. E que, mesmo quando não presente, está presente em nossos corações. Obrigado, Ju. Sempre. Obrigada eu, amigo Gu. Muito feliz, sempre muito bom estar aqui gravando. Ana, nossa, incrível. Olha, muitos insights. Me sinto um pouco mais, como dizer, um pouco mais humana, assim, depois desse episódio, porque eu entendo um pouco mais, né, do que a gente está conversando, dos direitos humanos, e estou me sentindo um pouco mais responsável e muito, assim, pra cima deles, pra cima. Vou aqui já marcar uma terapia, que eu falei, não, eu preciso estar bem, entendeu? Para o que vem pela frente. Mas foi incrível. Muito obrigada, Gu. Foi ótimo. Muito obrigada, Museanders, por estarem até aqui. Esperamos que vocês tenham caraminholas na cabeça. Preciso estar atento e forte. Vamos lá, vamos cuidar da saúde mental também, que é muito importante. Principalmente depois de ouvir alguns episódios assim, de podcast. Não necessariamente do nosso e do Memória Pra Quê, mas a gente precisa dar, tá bem. Ana, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje, fazer essa gravação incrível que vai entrar pra memória do Museando. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, queridos. Foi maravilhoso. Um cheiro estralado. Até breve, a gente se encontra nas trincheiras e nos bares. Gostoso demais. É isso, vá você, querido, querida Museander. Muitíssimo obrigado por estar aqui ouvindo a gente em mais um episódio. E é isso. Se tudo der certo, daqui 15 dias também tá tendo um episódio novo da Museando. E é isso. Museus, os lugares de memória e resistência, peguem vivos. Tudo que a gente tem é a gente. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos! Paulo Freire no programa Matéria-Prima da TV Cultura em 1989. Cadê a garota? Aqui. Eu gostaria de saber o que foi a ditadura para a educação brasileira. Ora, puxa, eu acho que isso é uma pergunta muito bacana e é uma pergunta também... Eu imagino a curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui, quando se põe diante de mim e ouviram falar de mim, como eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua. Quer dizer, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa. Talvez seja até um pouco de humildade minha, não esperava ser tão conhecido e bem quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu,
que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós.